Lançado originalmente para o Nintendo GameCube em 2003 no Japão e em 2004 no restante do mundo, Pokémon Colosseum marcou uma grande mudança na franquia. Ao contrário dos jogos principais, que seguem a jornada tradicional de um treinador capturando Pokémon na natureza e desafiando os ginásios, esse título trouxe uma abordagem mais sombria e inovadora. Mas é bem curioso como depois de tanto tempo esse jogo tenha caído em uma espécie de limbo, onde as pessoas sabem que ele existe, mas não possuem a mínima ideia do que ele aborda. Bom, hoje vamos resolver isso. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Desde o primeiro momento, Pokémon Colosseum se destaca por sua atmosfera única. O jogo se passa na região árida de Ore, um território vasto e desolado, sem rotas selvagens para capturar Pokémon. Nessa aventura, os jogadores assumem o papel de Wes, um jovem misterioso que foge de uma organização criminosa chamada Team Snag, após roubar um dispositivo chamado Snag Machine, que vemos ele usar no seu braço esquerdo. Esse equipamento modifica Pokébolas, permitindo-as capturar Pokémon que já pertencem a outros treinadores, uma mecânica inédita na franquia até então. E se você não quiser que o YouTube capture a chance de eu me tornar o seu Pokétuber favorito, já chega capturando o seu like e sua inscrição no canal. Vamos fazer o Papo Monstro chegar até 6.000 inscritos nesse mês de abril? A história de Pokémon Colosseum começa com uma sequência cinematográfica intensa, onde o Wes destrói a base do Team Snag e escapa para o deserto em sua motocicleta futurista. Pouco depois, ele chega em Phoenix City, um oásis no meio do deserto, onde se depara com uma dupla de criminosos carregando um grande saco que se mexia. E após derrotá-los em batalha, ele descobre que dentro do saco está a Rui, uma jovem com uma habilidade especial de enxergar Pokémon assombrosos, criaturas corrompidas por uma organização secreta chamada Cypher. E sim, são os mesmos que você viu em Pokémon GO. A partir desse encontro, Wes e Rui iniciam uma jornada perigosa para resgatar e purificar esses Pokémon, desvendando uma conspiração sombria que ameaça toda a região. Pokémon Colosseum inovou não apenas no enredo, mas também na mecânica de jogo. Ao invés das tradicionais batalhas 1 contra 1, o título foca em lutas no formato de duplas, exigindo maior estratégia por parte dos jogadores. Sim, exatamente como é os campeonatos hoje em dia. Além disso, o sistema de captura de Pokémon foi reformulado, transformando cada encontro em um desafio estratégico para libertar as criaturas das garras da Cypher. Com uma ambientação inspirada no deserto do Arizona, trilha sonora marcante e um tom mais maduro, Pokémon Colosseum se consolidou como um dos jogos mais ousados da franquia. Apesar das mudanças radicais em relação à fórmula clássica, o jogo conquistou uma base de fãs fiel, que continua sendo lembrado como um dos títulos mais distintos e memoráveis da série de Pokémon. A história de Pokémon Colosseum se desenrola na inóspita região de Ore, um vasto deserto onde a natureza parece ter sucumbido à aridez extrema. Diferente das tradicionais aventuras da franquia, não há Pokémon selvagens perambulando por gramados ou cavernas. Nesse cenário hostil, treinadores são obrigados a obter seus Pokémon de formas alternativas, e é nesse contexto que surge o protagonista. Wes é um jovem por volta de seus 17 anos, de passado misterioso e hábil treinador que um dia fez parte da temida equipe criminosa, Team Snag. Wes é chamado pelos seus ex-parceiros como o melhor e mais forte deles, o que justifica o fato de no começo do jogo estarmos em um nível muito superior aos adversários. Wes realmente é um treinador muito forte. O Team Snag é conhecido por roubar Pokémon de outros treinadores, utilizando um dispositivo tecnológico chamado Snag Machine, capaz de modificar Pokébolas para capturar criaturas já treinadas. No entanto, Wes decide trair a organização e foge após sabotar sua base. Com sua motocicleta futurista e seus fiéis parceiros Espion e Umbreon, ele parte sem rumo, carregando consigo a única Snag Machine restante. Sua jornada o leva até Phoenix City, um raro oásis em meio ao deserto, onde presenciam uma cena intrigante. Dois homens suspeitos carregando um grande saco e houve um pedido de socorro. Pressentindo que algo está errado, Wes os desafia para uma batalha e sai vitorioso. Após abrir o saco, descobre uma jovem chamada Rui, que revela possuir um dom especial. Ela é capaz de enxergar uma aura sombria ao redor de certos Pokémon. E sim, essa palavra é interessante, porque naquela época não existia Lucario, não existia a quarta geração. Então, se isso fosse lançado mais pra frente, provavelmente iria ter aquela menção a Lucario ou alguma coisa assim. Essa habilidade se torna crucial para desvendar os segredos de uma ameaça ainda maior, a organização Cypher. Cypher é um grupo clandestino e altamente perigoso responsável por um experimento cruel que corrompe Pokémon, transformando-os em Shadow Pokémon. Essas criaturas têm seus corações selados pela escuridão, tornando-se violentas e incapazes de expressar emoções. Agora a missão de Wes e Rui é clara: rastrear e resgatar esses Pokémon, purificá-los e impedir Cypher de continuar sua experiência brutal.
Porém, a jornada não será fácil. No caminho, Wes e Rui enfrentam alguns dos principais membros da Cypher, cada um com sua própria abordagem e perigos. O extravagante Mirror-B, e meu favorito, comanda um exército de ludicolos e se destaca por sua personalidade excêntrica e seu gosto peculiar por música de disco. O brutal Dakin, com sua força esmagadora, não hesita em usar estratégias impiedosas para vencer seus oponentes, e quando ele não consegue vencer em batalha, ele só senta a mão mesmo. A manipuladora Venus exerce seu controle sobre os principais seguidores em meio por seu charme e astúcia, escondendo sua verdadeira natureza cruel. Ela é quase uma líder religiosa, é uma parada muito louca. E por fim, Ayn, claramente uma referência a Einstein, é um brilhante, mas terrível cientista. É a mente por trás da criação do Shadow Pokémon. Desenvolvendo métodos para intensificar sua agressividade. Ao longo dessa perigosa jornada, Wes e Rui vão percorrer diferentes locais de Yor, desvendando segredos sombrios e reunindo aliados que compartilham o objetivo de derrubar a Cypher. A cada Pokémon purificado, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixa, levando a uma batalha no final que definirá o destino da região e o futuro dessas criaturas corrompidas pela escuridão. E aproveitando que estamos falando de histórias, quando 5 crianças, ao avistarem uma criatura misteriosa, a perseguem por um terreno baldio e acabam adentrando um novo mundo fantástico e cheio de aventuras inimagináveis para eles. Essa descrição soa como algo familiar? Moon Builder é uma história que surgiu da cabeça de 4 amigos que se conheceram justamente pelo gosto de criar todo tipo de criatura fantástica e pelo seu amor a franquias como Pokémon e Digimon. E bom, eu sou um desses 4 amigos. E não, isso não é uma publicidade paga. A história está disponível de graça na Flipthrough e eu vou deixar o link para caso você queira conhecer. Mas temos o desejo de fazer essa história ser transformada em um volume físico e alcançar mais e mais pessoas em eventos de quadrinhos. E por isso há uma campanha no Catarse, para caso você queira ajudar nisso. O link vai estar na descrição e, recado dado, vamos voltar para o vídeo. Pokémon Colosseum inovou ao trazer uma abordagem diferenciada para as batalhas da franquia. Ao contrário dos RPGs tradicionais da série principal, onde os confrontos costumam ser em formato de 1 contra 1, todas as lutas no jogo são no formato de batalhas duplas. Esse sistema não altera apenas a dinâmica dos combates, como também exige uma estratégia mais elaborada por parte do jogador, que deve levar em conta as sinergias entre os Pokémon e ataques que afetam múltiplos oponentes ao mesmo tempo. E eu confesso que em certos momentos isso é muito ruim, como em uma batalha que o adversário usa um Steelix com Earthquake, e com isso derruba o próprio time, mesmo que leve o seu junto, mas também é muito legal. Há uma batalha onde o adversário usa um Slaking e um Slowking, e caramba, só agora eu notei que se tratam de reis lentos, enfim. Você sabe que o Slaking ele é muito forte, com uma habilidade horrível que só permite ele atacar uma vez a cada 2 turnos. Pois bem, nessa batalha o Slowking usa Skill Swap, trocando a habilidade dele com a de Slaking, fazendo com que o adversário praticamente tivesse um lendário em campo. No entanto, a maior inovação do jogo está na forma como os Pokémon são obtidos. Diferente dos títulos convencionais da franquia, onde os treinadores capturam Pokémon selvagens na natureza, Pokémon Colosseum introduz um conceito inédito, a então já citada Snag Machine. Esse dispositivo acoplado ao braço de Wes permite que ele roube Pokémon de outros treinadores. Entretanto, essa mecânica não se aplica a qualquer Pokémon, mas sim aos Shadow Pokémon. Criaturas que foram corrompidas e convertidas em armas de batalha pela organização Cypher. Mas que, ok, vamos ser honestos aqui. Em teoria, a Snag Machine te permite roubar Pokémon. Qualquer Pokémon. Porém, estamos jogando com um herói, então apenas capturamos os Shadow Pokémon. Mas olha que coisa interessante. Se a Snag Machine modifica a configuração das Pokébolas permitindo que a gente capture Pokémon capturados, a gente pode assumir que, por lore, as Pokébolas são programadas com uma trava moral pelas empresas. Por isso que não adianta tentar capturar os Pokémon de outras pessoas. Bem como quando sua Pokébola quebra, o Pokémon deve ser novamente capturado. Os Shadow Pokémon representam um desafio único para o jogador. Inicialmente, eles não podem subir de nível, ganhar experiência ou aprender novos golpes. Em narrativa, suas emoções foram seladas, tornando-os agressivos e imprevisíveis em combate. Para que voltem ao estado original, é necessário passar por um processo de purificação. Esse processo pode ser acelerado de diversas formas,
como utilizando-os em batalhas, caminhando com eles na equipe, interagindo com incensos, ou o método mais eficaz, levando-os até a Helixstone, na pacífica Agathe Village. A mecânica de purificação adiciona uma camada extra de profundidade à jogabilidade, incentivando o jogador a explorar diferentes estratégias para restaurar os Pokémon capturados. Além disso, a presença constante de batalhas duplas obriga a criação de times equilibrados, levando em consideração não apenas a força bruta, mas também a sinergia entre os movimentos e as habilidades das criaturas, como mencionei há pouco. Dessa forma, Pokémon Colosseum se destaca como um dos jogos mais estratégicos da franquia, mesmo que ele não possa ser chamado de um jogo difícil. A ambientação de Pokémon Colosseum é um dos aspectos mais marcantes do jogo, rompendo com os cenários mais vibrantes e acolhedores das demais regiões da franquia e mergulhando o jogador em um mundo desértico, quase pós-apocalíptico. Esse tom sombrio se reflete na arquitetura e na paleta de cores do jogo, que evocam influências de universos como Mad Max e Star Wars, onde civilizações improvisam formas de sobrevivência em meio ao caos. A jornada de Wes começa na Outskirt Stand, um antigo trem abandonado transformado em um posto de abastecimento e comércio. O lugar reflete bem a precariedade da vida de Yor. Um refúgio solitário no meio do nada, onde treinadores param para descansar e negociar suprimentos. De lá, o protagonista segue para Phenac City, uma cidade futurista e bem organizada, que contrasta fortemente com o resto da região. Com suas fontes cristalinas e arquitetura elegante, Phenac dá uma falsa impressão de segurança, escondendo ameaças nos bastidores, como a infiltração da organização Cypher em sua administração. Outro local icônico é Pirate Town, um verdadeiro submundo de criminalidade e corrupção. Suas ruas são empoeiradas, seus edifícios parecem prestes a desmoronar, refletindo o abandono das autoridades. Aqui, os fortes dominam os fracos, e batalhas Pokémon ocorrem de forma desenfreada. O coliseu local, controlado por criminosos, serve como uma fachada para o tráfico de Shadow Pokémon. É um ambiente hostil, onde o jogador precisa enfrentar gangues e membros da Cypher para desvendar seus segredos. Inclusive, o nome Colosseum vem por conta desse lugar. E que se antes era só impressão, aqui é certeza que esse jogo bebe do cenário de Mad Max. O Coliseu é exatamente igual à Cúpula do Trovão. A exploração leva o Wes e Rui até The Under, uma cidade subterrânea cheia de mistérios, completamente isolada da superfície. Iluminada por luzes artificiais e compostas por túneis e plataformas metálicas, essa metrópole escondida lembra muito o mercado subterrâneo visto em Ben 10 Omniverse anos depois. Além dessas localidades, o Mount Battle se destaca como o maior desafio de batalha da região. Essa imensa montanha visualmente passa a mesma sensação de quando os Cavaleiros de Atena necessitaram subir as 12 casas para chegar até o Grande Mestre. Para aqueles que conseguem chegar até o topo passando por 10 áreas, a recompensa pode incluir até mesmo o lendário Ho-Oh, a Fênix, simbolizando o renascimento e a purificação da corrupção que assola Or. E bom, precisamos falar do visual desse jogo. Diferente de todos os jogos da Game Freak, que frequentemente apostam em um visual mais real, claro, à medida do possível se tratando de um anime, Pokémon Colosseum foi desenvolvido pela Genius Sonority, uma empresa que ousou criar um universo mais cartunesco. Você bate o olho nos cenários e fala, ok, isso aqui apenas existe nesse jogo. O que, ao meu ver, devia ser algo que a Game Freak pode abraçar em seus jogos. Criar cenários mais cartoons que fizessem a comunidade parar de ficar brigando sobre gráficos. Mas isso eu vou abordar em outro vídeo. E claro, você já deve ter notado que o design de personagem está diferente. Eu mesmo desenhei o protagonista caso ele tivesse sido feito no estilo do Sugimori. E a diferença é notável. Mas ao meu ver, isso não é um ponto negativo. Ele torna os personagens muito mais lembráveis, principalmente por conta das roupas e proporções bem aos moldes de One Piece. Eu acho que a essa altura você já percebeu que o jogo tem várias inspirações e referências visuais muito boas, né? O design das cidades, as paletas de cores terrosa e o clima constante de tensão contribuem para uma experiência única dentro do universo de Pokémon. Or não é um lugar acolhedor. É um ambiente hostil, onde a sobrevivência depende da força e da astúcia. É um lugar onde os fracos não têm vez. Esse tom diferenciado faz de Pokémon Colosseum um título inesquecível aos que conheceram, que até hoje se destaca como um dos mais ousados da franquia. O jogo foi um divisor de águas, rompendo com a fórmula clássica dos jogos principais e oferecendo uma abordagem inovadora,
tanto em narrativa quanto em jogabilidade. Com um enredo mais sombrios e personagens marcantes, o jogo trouxe uma experiência única, que cativou boa parte dos que jogaram e consolidou seu status como um clássico cult dentro da série. Além disso, o jogo aproveitou ao máximo o potencial do Nintendo GameCube, entregando gráficos 3D impressionantes para Pokémon na época e animações de batalha detalhadas que lembravam de Pokémon Stadium. Chega a ser triste pensar que outras empresas, quando se propõem a fazer um jogo de Pokémon, possuam um carinho que às vezes nem a própria Game Freak tem. Seu visual, somado à trilha sonora envolvente, que por sinal você ouviu durante todo o vídeo, criava um tom mais sério e maduro, uma característica que poucos jogos da franquia conseguiram replicar. Mesmo anos após seu lançamento, Pokémon Colosseum continua sendo uma referência entre os fãs que desejam uma experiência diferente dentro do universo. Seu legado pode ser sentido na forma como a franquia vem experimentando com novas mecânicas e histórias profundas ao longo dos anos. O jogo é constantemente lembrado em discussões sobre possíveis remakes ou remasterizações, provando que sua base de fãs permanece fiel e apaixonada. E isso é perceptível quando você pesquisa e vê a quantidade absurda de material feita por eles. A gente não sabe se eles vão voltar algum dia com esses jogos. Às vezes, até parece que a Pokémon Company quer que você esqueça eles, bem como também parece que quer que você esqueça as formas regionais. Mas você pode entender essa história clicando na tela que está aparecendo aqui agora. Não esquece do like, se inscrever no canal e comenta aí. Coliseu. Valeu!